Capítulo 81. A função da dor. Outra força que o homem moderno teria de compreender é a dor. A atitude de vossa mentalidade diante do fenômeno da dor é de defesa e rebelião. A ciência fez faiscar em vossas mentes a ilusão de uma possibilidade de paraíso imediato na Terra e desencadeou uma guerra contra a dor, mesmo à custa de qualquer prostituição moral, num paroxismo de terror que revela como, nas próprias dobras de sua audácia, esconde em si, numa zona cinzenta de fraqueza, uma alma cega diante dos objetivos supremos. Mas essa atitude de espírito não alcançou sua meta, pois jamais, mesmo no estrondo de tão grande progresso, a dor assanhou-se tão mais aguda e profunda. Nunca se viu maior vazio no espírito, nunca faltou tanta coragem de lutar e saber sofrer. A ciência não compreendeu que a dor, pelo fato de ter uma função fundamental de equilíbrio na economia da vida, não pode ser eliminada. A dor exerce uma íntima função de ordem, sendo biologicamente construtiva, como excitadora de atividades conscientes. O tão criticado estado de alma de resignação paciente é uma virtude de adaptação, de resistência e de defesa que os povos modernos estão perdendo. A ciência movimentou-se para eliminar a dor apenas nas causas próximas, porém a dor corresponde a uma lei de ampla causalidade, cujos primeiros e distantes impulsos é necessário pesquisar. Tais causas estão na substância dos atos humanos, na natureza individual. Enquanto o homem for o que é e não souber realizar o esforço de se superar a si mesmo, a dor será parte integrante de sua vida, com funções evolutivas fundamentais, permanecendo, portanto, como substancial e irredutível fator imposto pela evolução. Sei muito bem como é o homem moderno, e não lhe peço a perfeição imediata. Digo a ele, no entanto, que se não for capaz de se modificar, tornando-se melhor, todas as dores que lhe sobrevierem serão justas e bem merecidas. Pobre ciência, emudecida diante dos problemas substanciais. Pobres crianças vós, que odiais a dor semeada e desejada por vós mesmos, que tendes a ilusão de vencê-la, calando-a e escondendo-a, ao invés de compreendê-la. Os problemas só podem ser resolvidos quando são enfrentados com lealdade e coragem. No meio de tanto progresso, cada um caminha mudo dentro de si mesmo, usando uma máscara sorridente de cortesia, com a qual esconde seu fardo de males secretos. A cada dia, novos excessos em todos os setores, excitando novas reações de sofrimentos futuros. Se o homem tem que ser livre, mas ignora as consequências de suas ações, então uma dor atroz que o flagele é, para seu bem, a reação necessária e proporcional à sua sensibilidade. Tal condição é inevitável, pois quando a orientação da vida está toda errada, isso não modifica a lei das coisas, que reage a cada momento para se fazer compreendida. O homem, na sua ingenuidade, pretende violar e modificar a lei, torcendo-a a seu favor. Alimenta a ilusão de poder e saber tudo, fraudando a todos. Ri das reações e considera o irmão caído como um falido, ao invés de estender a mão a ele, a fim de que a encontre estendida para si,
quando for sua vez de cair. Deveria, ao contrário, compreender que num mundo onde nada se cria e nada se destrói, mesmo no campo sutil das qualidades morais, um efeito somente pode ser neutralizado se for reconduzido de modo invertido à sua causa, a fim de encontrar, assim, a sua compensação. Uma quantidade de caráter consciente e moral não pode ser anulada enquanto não for absorvida pela vida. A míope mentalidade moderna limita-se ao jogo da defesa imediata contra uma força sempre recorrente e emprega nisso um constante esforço, não só ao procurar expulsá-la, em vez de absorver sua potência e exauri-la, mas também ao se atordoar nos prazeres para não vê-la, aumentando-a com novos erros que voltam sempre em forma de novas dores. Assim, homens, classes sociais e nações transferem uns aos outros essa massa saturada de débitos, que, passando de geração em geração, circula por todos e permanece sempre a mesma, porque ninguém a absorve. Cristo, que morreu na cruz, redimindo a humanidade com sua paixão, é o grandioso símbolo que resume e convalida esses conceitos. O que diremos ao homem comum que, embora ignorante, também sofre? É bem triste, por vezes, o quadro das reações naturais a que denominais castigo divino. É inútil negá-lo, todos sofrem mais ou menos, todos se debatem entre as garras do monstro. Pobre ser o homem, permaneceu não somente pagão, mas também bestial na substância, rebaixando tudo ao seu nível: religião, Estado, sociedade, ética. Para adaptá-los à sua condição, realiza uma contínua redução de todos os valores morais. Preso ainda aos instintos primordiais do furto e da guerra, precisa atravessar dores ingentes, porque só elas poderão fazer-se entendidas, abalando a sua inconsciência. A alma humana, que hoje amontoou sobre si um emaranhado fardo de inútil cerebralismo, não vê esses equilíbrios espontâneos e simples. Mergulhada no paroxismo de um dinamismo frenético, é alma fraca e primitiva. Que outra coisa poderia fazê-la soerguer-se sem restringir a sua liberdade, senão a imensurável massa de dores? O homem está equilibrado em seu nível, sendo oprimido por uma áspera luta e por uma realidade de dores. Iludido, insensível e inconsciente, resiste a qualquer melhoria substancial, corre atrás dos sentidos e ambiciona a ascensão exterior, econômica. Imerso no egoísmo do momento, ignorante do amanhã e fechado em seu horizonte, está sempre ávido para abusar de tudo. Se o gênio não se abaixar até o homem, certamente o homem nada saberá fazer para erguer-se até o gênio. As verdades são ditas, mas a exploração dos ideais é tão velha quanto a humanidade, razão pela qual a sociedade habituou-se a considerá-los mentira. Por um instinto nascido de experiências seculares, cada um sabe que por trás de tantas ostentações de coisas elevadas, existe a mesma miséria moral e material. Sabe que aquelas ostentações são retórica e que a miséria é a realidade. Por isso, acredita somente nas verdades em que todos creem, a festa do próprio ventre e a vitória por qualquer meio. A última palavra cabe à dor.
única e eterna formadora de destinos e forjadora de almas. Ela permanecerá enxertada no esforço da vida, com seu gotejar cotidiano e suas grandes lufadas coletivas periódicas para atingir as almas e deixar nelas as suas marcas. Para chegar à solução do problema, é indispensável o aperfeiçoamento moral. É necessário o amadurecimento biológico do super-homem. É preciso subir com Cristo à cruz para refazer a vida individual e coletiva nas bases do amor. É necessário saber reencontrar na dor uma força amiga, da qual se compreendem as causas e a função, utilizando-a para a própria ascensão. A dor contém o germe de uma felicidade cada vez mais elevada, que o homem deve conquistar. Constitui o esforço necessário da evolução, que é a essência e a razão da existência. Trata-se de equilíbrios insuprimíveis, indispensáveis à respiração do universo. Se a dor faz a evolução anula progressivamente a dor. Assim, ao reabsorver a reação e eliminar o débito, operando a gradativa harmonização da atuação da lei no próprio eu, a dor elimina a si mesma, enquanto faz progredir o ser. Isso demonstra a justiça e a bondade da lei, que não é lei de mal e de dor, mas sim de bem e de felicidade. Por isso é necessário seguir um caminho de redenção gradual, por etapas. Primeiro, reabsorver as reações livremente excitadas no passado, sofrendo pacientemente as consequências das próprias culpas. Depois, uma vez reconstituído o equilíbrio, manter-se em estado de harmonia com a lei, evitando qualquer nova violação e reação. É indispensável conceber o universo não como um meio para a realização do próprio eu e centrado nele, mas sim como um organismo regulado por uma lei suprema, dentro do qual a realização do próprio eu só é possível em harmonia com tudo o que existe. É necessário conceber a dor não como um mal devido ao acaso, mas como uma forma de justiça, como uma função de equilíbrio, que mesmo respeitando a liberdade do homem, ensina a ele os verdadeiros caminhos da vida, constrangendo-o, após tentativas e erros, a tomar o único caminho possível, o do próprio progresso. A dor não pode desaparecer enquanto o débito não for pago à lei de justiça, que seja no campo moral, social, histórico, econômico, físico ou químico, é sempre a mesma lei, a mesma vontade, o mesmo Deus. Não se frauda nem se escapa no tempo a ação da lei. Rebelar-se contra a sua vontade excita um maior choque de reações, que a sua elasticidade, a divina misericórdia, mesmo contendo em sua grandeza todo o livre-arbítrio humano, terminará sempre devolvendo a vós como fato inexorável. A anulação da dor é feita corajosamente através da própria dor, que pode, por isso, ser colocada no caminho das ascensões humanas. Abandonai a utopia que o materialismo pôs em vossa mente e percebei essa solene verdade da vida. Frente ao ímpeto frenético de vossos tempos na busca de todas as felicidades, em meio à lastimável série de todas as experiências humanas, diante da desilusão que apaga nas pupilas o sonho vão da felicidade não atingida,
tenha o homem a coragem de olhar esta realidade mais profunda e abrace fraternalmente a sua dor. Que ele aprenda e progrida com a arte de saber sofrer. Talvez julgueis este tom prevalentemente negativo, mas ele aparece assim apenas sob o ponto de vista humano, e não em relação às reconstruções superhumanas, onde se fundamenta minha afirmação maior. Na tábua relativa de vossos valores éticos, estais sempre embaixo, porém vossas virtudes violentas e guerreiras, necessárias ao vosso estado atual, não mais serão virtudes amanhã e estarão superadas. Tudo é expressão e está na proporção do próprio nível. Há muitas formas de dor, que são tanto mais graves quanto mais baixo estiver o ser. Segundo o cálculo de responsabilidade, como já vimos, a intensidade do contragolpe doloroso que recai sobre quem movimentou a causa modifica-se com o grau de evolução, cujo progresso sutiliza a férrea cadeia das reações. Observai como o castigo quase se volatiliza no processo de espiritualização progressiva. No mundo subhumano, a dor é derrota sem compaixão. O ser sofre nas trevas, cheio apenas de ira, num estado de miséria absoluta, sem luzes espirituais compensadoras. É a dor do condenado, cego, sem esperança. E o homem tem liberdade de retroceder para esse inferno se não quiser aceitar o esforço de sua libertação. No mundo humano, a consciência desperta, pesa e reflete. O espírito tem o pressentimento de uma justiça, de uma compensação, de uma libertação. Então espera. É a dor tranquila de quem sabe e resgata. É o purgatório confortado por uma fé. O castigo se detém nas portas da alma, que tem seu refúgio na paz. Analisando a dor, para descobrir dela suas causas e sua lei, a mente a aceita livremente como ato de justiça que trará alegria, fazendo de um tormento um trabalho fecundo, um instrumento de redenção. Quanto já não perdeu a dor de sua virulência? Muito diferente é o sofrer esperando e bendizendo, pois o golpe contra a alma assim encouraçada é menos amargo, e no espírito defendido por essa profunda consciência tem menor força de penetração. A visão substancial das coisas dá a cada caso a sensação da justiça, uma grande fé e um absoluto otimismo. Entre as dissonâncias do ambiente, forma-se na alma um oásis de harmonia. Chega-se assim gradativamente ao mundo superhumano, no qual a dor perde seu caráter negativo e maléfico, transformando-se numa afirmação criadora, num poder de regeneração, numa corrida para a vida. Ergue-se então o hino da redenção. Felizes os que choram. A dor, obrigando o espírito a se dobrar sobre si mesmo, prepara o caminho para as profundas introspecções e penetrações, desperta e desenvolve suas qualidades até então latentes, multiplica todas as suas potencialidades. Sobretudo para as grandes almas, a dor é uma força de valorização e criação. A expansão da vida, constrangida para o interior, atinge realidades mais profundas, seguindo assim os caminhos da libertação, obrigada pelo choque da dor. A cada golpe que parece trazer ruína, algo se agita e nasce do âmago do eu.
revelando um novo mundo. A cada investida da dor, que parece mutilar a vida, algo é reconquistado, fazendo a vida crescer e se elevar. Destacando-a de um invólucro denso de desejos e de sensações, a dor liberta a alma, que a cada pedaço de animalidade arrancado, dilata-se num mais amplo poder de percepção, numa forma mais intensa de vida, numa realidade mais profunda. Imaginai a mais titânica das lutas, o mais tremendo dos esforços, a mais formidável das tempestades, e vislumbrareis o silencioso combate que é travado no âmago das leis biológicas, numa disputa palmo a palmo pelo campo da vida, um encarniçamento de retornos atávicos para baixo e uma atração irresistível para o alto. Espírito e animalidade lutam, vinculados e inimigos, assim como a luz e as trevas lutam na hora da alvorada para que surja o dia. Na fase super-humana, a dor não é mais apenas expiação, que se conforta com a esperança, mas sim o ímpeto frenético das grandes criações espirituais. Em meio à luta pela libertação, a sensação dominante é de juventude, e na expansão das energias é de ressurreição. Enfraquecidas as paixões e dominadas as prepotências da natureza inferior, a sensação do espírito vitorioso é o doce repouso de quem aporta num oásis de paz. Então, olhando com mais calma dentro de si, com seu ouvido sutilizado pela dor e pela luta, o espírito pode ouvir. Nesse ponto, irrompe o canto do infinito. Assim, lentamente, do âmago da alma, ecoa a grande sinfonia do universo. As notas que aí cantam são as estrelas e os mundos, as flores e as almas, as harmonias da lei e o pensamento de Deus. Levanta-te, ó alma, tua dor está vencida. Morta entre as coisas mortas está tua dor, qual instrumento inútil jogado fora, lá embaixo, na margem deserta de um caminho triste. No infinito, o universo canta. Levanta-te, a tua dor está vencida. Todas as coisas transformaram-se diante da visão de Deus. O canto tem tal profundidade de doçura que a alma se desorienta. Para a alegria da mente, caem os véus do mistério. Para a alegria do coração, caem as barreiras do amor. Abre-se o universo. Uma vibração onipresente de amor transporta o espírito para fora de si, de visão em visão, de felicidade em felicidade. Ele não luta mais, abandonando-se e esquecendo-se em Deus. As forças da vida o sustentam e o arrastam, lançando-o para o alto, onde está o novo equilíbrio. Rompidas as correntes, ele está verdadeiramente livre e pode subir, mas o passado persegue, sendo necessário percorrer até o cume os caminhos do bem, assim como para os maus é necessário submergir até o fundo nos caminhos do mal. Então o ser, não mais pertencendo à terra de dor, emerge cada vez mais na luz do Cristo e ali se aniquila num incêndio de amor. Estas são as rarefações utópicas do respiro da vida, mas apenas enquanto não haja sido deslocado o centro da personalidade para o mundo super-humano. Assim, o conceito de dor-prejuízo e de dor-mal evolui por gradações
para o conceito de dor-redenção, dor-trabalho, dor-utilidade, dor-alegria, dor-bem, dor-paixão, dor-amor. Sucede quase uma transhumanização da dor na lei santa do sacrifício. Nesse paraíso, o milagre da superação da dor, através da dor, está realizado. O mal é transitório. O choque violento entre a livre ação e a lei esgota a sua função, silenciando o estridor das violações. A dor existe para se engolir a si mesma. O desacordo finda à proporção que se alcança a harmonia. Por meio desse sábio mecanismo, pelo qual a liberdade é obrigada a se canalizar para o progresso, chega-se à unificação do eu com a lei. Nesse ponto, desaparece qualquer possibilidade de violação e de reação, e a dor se anula em sua causa. Então a alma brada, abre aspas, Senhor, agradeço-te por essa maravilha suprema da vida, a minha dor, que é tua bênção. Fecha aspas. Mesmo por outros caminhos, inferiores e coletivos, a dor tende a se anular. Ela é o último elo da cadeia involução, ignorância, egoísmo, força, luta, seleção. Mas o ímpeto evolutivo transforma a fase da força em justiça, o mal em bem. Demolindo as mais baixas condições de vida, a evolução opera a transformação da dor. Assim como coletivamente, por um jogo de reações de conjunto e através de uma progressiva aproximação, segundo a lei do mínimo esforço, a força tende com o uso para a autoeliminação, reabsorvendo-se em si mesma para ressurgir em forma de justiça, também a dor, coletivamente, tende a se anular como fator transitório inerente às mais baixas fases da evolução. Seria absurdo haver um mal e uma dor incondicionais e definitivos. O maior ímpeto da vida, a evolução, leva necessariamente o mal ao bem, a dor à felicidade. Mostro-vos todas as gradações da verdade, para que cada um escolha a mais elevada em seu concebível. Dizei-me como lidais com o sofrimento, e vos direi quem sois. Cada um sofre diferentemente, de acordo com seu nível, uns amaldiçoando, outros resgatando, outros abençoando e criando. Das 3 cruzes iguais sobre o Gólgota, partiram 3 gritos diferentes. Só justiça e amor é a reação dos grandes. Cabe a vós saberdes extrair do esforço da vida a maior ascensão do espírito, utilizando a dor em vez de combatê-la, transportando cada vez mais para o alto o centro de vossa vida. É certo que nestes níveis não estamos na ordem comum das coisas humanas atuais, podendo tudo isso parecer fuga e demolição de virtudes positivas. Mas já vos disse que é fuga para uma afirmação mais elevada. Isso pode parecer mutilação dessas aspirações e vontades, supressão de energias sadias e produtivas, mas tais aspirações jamais vos farão sair dos níveis inferiores do ciclo da vida, nos quais cada vitória tem que se contrabalançar com uma derrota, cada juventude com uma velhice. Aí, cada grandeza precipita-se sempre em sua destruição. O que vos indico, porém,
é a sublimação da vida para uma forma de ação mais elevada, dirigida às únicas conquistas eternas. Uma ação mais enérgica e civilizada, que exclui o desperdício inútil da comum agressão desorganizadora. Uma ação mais produtiva porque consciente das forças naturais, em meio às quais opera. Como supremo ideal humano, indico-vos não a figura primitiva do herói da força, que violenta e vence, mas sim, ainda que as massas não o entendam, aquele super-homem, no qual se fundem a vontade do dominador, a inteligência do gênio, a hipersensibilidade do artista e a bondade do santo. Aquele lutador sobre-humano que perdoa e ajuda seu semelhante, atacando somente as forças biológicas para submetê-las. Aquele ser de uma nova raça que luta pela justiça e é senhor de si mesmo para o bem coletivo. A santidade não morreu nem foi superada, apenas começou. Uma nova santidade deve subsistir no mundo moderno, culta, consciente e científica, que saindo das velhas formas, ressurja no coração de vossa vida turbilhonante, que volte a lutar pelo bem e com vossa psicologia objetiva enfrente heroicamente o choque de vossa rebelde alma nova. Se hoje o lema é a força, seja ela a superior força do espírito, seja ela a beleza espiritual que ousa mostrar-se viva no mundo como um desafio, para que ele a compreenda, mesmo que para isso o mundo, em sua incompreensão, a dilacere para então aprender. O santo, nesse amplíssimo sentido, passa em missão, e somente é grande porque se inclina para educar e erguer a multidão na direção dessas superações da dor. Muito lento é o caminho das massas inconscientes embaixo. Elas esperam a fecundação por parte desse ser, produto da transformação biológica completa e ponto culminante para o qual converge todo o transformismo fenomênico, sustentado e objetivado por todas as forças da evolução. Com esse último produto do grande esforço da vida, a criação dobra-se sobre si mesma para retomar no movimento evolutivo as camadas mais baixas. O impulso, então, torna a descer para elevar o ser e aliviar sua dor, estendendo a mão ao homem que, caminhando sob o peso de sua ascensão, carrega sobre si a dor do mundo. Esta retomada ascensional, que já estudamos como característica fundamental no desenvolvimento da trajetória típica dos movimentos fenomênicos, é inerente ao impulso da evolução e significa também uma tendência à eliminação da dor. Final do capítulo 81.